Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise focada na sua aprovação. E este material, claro, é baseado no caderno de estudos do professor Dr. Marcelo Lessa, o grande idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Hoje a gente vai mergulhar no caderno 9, de raciocínio lógico-matemático. O nosso foco total, contagem e probabilidade, que são aqueles temas que a gente sabe que a FGV adora para testar quem está preparado de verdade. Vamos nessa! Bom, o nosso objetivo aqui é muito claro. A gente precisa entender como a FGV pensa, como ela estrutura as questões de princípio fundamental da contagem, análise combinatória e probabilidade. E olha, é mais do que só decorar a fórmula, viu? A gente vai aprender a pensar como o examinador. A FGV cobra o raciocínio por trás da conta, e é exatamente aí que a gente vai mirar. Então, vamos direto ao ponto sem enrolação. E tudo, absolutamente tudo em análise combinatória começa com esta pergunta aqui. Ela é a pergunta de ouro, a chave mestra. A ordem importa? Se a gente acerta a resposta para essa pergunta, olha, mais da metade do problema já está resolvido. É sempre o nosso primeiro passo. Ok, então nosso roteiro de estudo vai ser bem direto. Primeiro, a gente estabelece a base, a estrutura de raciocínio seguindo o método do professor Lessa. Depois, a gente pega essa estrutura e aplica em questões reais da FGV para ver na prática como funciona. E, para fechar com chave de ouro, uma revisão tática, bem rápida para nada escapar. Vamos começar. E a grande ferramenta conceitual para a gente resolver esses quebra-cabeças é o que o professor Lessa batizou de tríade sagrada: permutação, arranjo e combinação. O segredo todo está em saber a diferença entre esses três. E é aquela perguntinha do slide anterior, que vai ser nossa bússola para não se perder no caminho. Agora, olha só como essa tabela deixa tudo mais simples. Se a ordem importa e você usa todos os elementos que tem, tipo organizar uma galera numa fila, aí sem dúvida é permutação. Isso. Agora, se a ordem continua importando, mas você vai usar só alguns dos elementos, como na hora de criar uma senha de 4 dígitos usando números de 0 a 9, aí o nome disso é arranjo. E o mais importante, o que a FGV mais ama cobrar: se a ordem não importa de jeito nenhum, como na hora de formar uma comissão ou um time de futebol, aí é combinação. Simples assim, né? Exatamente. Permutação, no fundo, é embaralhar. A ordem é crucial e todos os elementos entram na dança. Pensa nos anagramas da palavra amor. Você usa sempre as mesmas 4 letras, mas a ordem em que elas aparecem cria palavras diferentes. Ou então um pódio com todos os competidores. A posição de cada um muda tudo. Usou todo mundo e a ordem é relevante? É permutação. Já no arranjo, a gente está fazendo uma escolha ordenada, mas só de uma parte do grupo. A ordem continua sendo a estrela do show. O exemplo clássico é escolher presidente e vice de um grupo. Pensa bem, João presidente e Maria vice é uma coisa. Maria presidente e João vice é outra completamente diferente, né? Os cargos criam uma hierarquia, então a ordem importa e muito. E aqui vai a dica de ouro, aquela que vale a pena tatuar no braço para a prova da FGV. Se o problema vier falando em formar equipes, comissões, grupos de trabalho ou até uma coisa boba como uma salada de frutas, pode apostar, é um problema de combinação. Numa salada de banana com maçã, tanto faz se você picou a banana primeiro ou a maçã. O resultado final é o mesmo. A ordem não altera o grupo. Perfeito. E depois que a gente fica craque em contar as possibilidades, aí a gente pode falar de probabilidade. A fórmula é a base de tudo. A chance de alguma coisa acontecer é basicamente o número de resultados que me interessam, os tais casos favoráveis, dividido pelo número total de tudo o que poderia acontecer. É a razão entre o que eu quero e tudo o que pode rolar. Certo? A teoria está na cabeça. Agora vamos para o campo de batalha, né? Chegou a hora de ver como essa estrutura toda funciona na prática, sob a pressão de uma questão de concurso da FGV. Vamos aplicar o método para valer. Vamos começar com o clássico dos clássicos da FGV. O cenário é o seguinte: uma CPI precisa ser formada com 5 membros. E para isso, existem 10 deputados disponíveis. A pergunta é simples e direta: quantas comissões diferentes a gente consegue montar com essa galera? E aí a gente volta para a nossa chave mestra. Antes de sair fazendo conta, a gente respira e se pergunta: a ordem em que eu escolho esses 5 deputados, ela muda a comissão no final das contas? Pense um pouquinho nisso. E a resposta é um sonoro não. Uma comissão com os deputados A, B, C, D e E é exatamente a mesma comissão que E, D, C, B e A. A ordem em que eles foram chamados não importa nem um pouco. Portanto, o pulo do gato é esse.
A gente está, sem sombra de dúvida, diante de um problema de combinação. Identificar isso certo já é 90% da questão ganha. Uma vez que a gente sabe que é combinação, é só aplicar a fórmula sem medo. É uma combinação de 10 elementos que a gente vai agrupar de 5 em 5. A montagem da conta fica assim: 10 fatorial dividido por 5 fatorial, que multiplica a diferença que também dá 5 fatorial. A dica aqui é sempre expandir o 10 fatorial só até chegar no 5, para poder cortar e simplificar a vida. E aí, fazendo as contas, simplificando tudo que dá, a gente chega no resultado 252, que bate certinho com a alternativa A do material. Viram só? Quando a gente identifica o método correto, o cálculo fica muito mais direto e seguro. Sem aquela pergunta inicial, muita gente ia se perder tentando usar arranjo e errar a questão. Agora vamos para outra, uma de probabilidade com uma pegadinha muito comum da FGV. A pergunta é sobre a chance de ter pelo menos uma menina. Gente, essa expressão pelo menos um tem que acender um alerta vermelho gigante na nossa cabeça na hora da prova. É um sinal clássico. E esse alerta nos leva direto para a estratégia mais inteligente que existe para esse tipo de problema, o método do complementar. Tentar calcular a probabilidade de ter pelo menos uma menina de forma direta é chato, demorado e fácil de errar. É muito, mas muito mais fácil calcular o cenário oposto, ou seja, a chance de não ter nenhuma menina, e simplesmente subtrair isso do total, que é 100% ou 1. Então, vamos seguir os passos. O evento contrário a pelo menos uma menina é nenhuma menina, o que significa todos serem meninos. A chance do primeiro filho ser menino é de 1 em 2. Do segundo, também. Do terceiro, a mesma coisa. Como a gente quer que o primeiro e o segundo e o terceiro sejam meninos, a gente multiplica as probabilidades. Isso dá 1/8. Agora, é só tirar essa fração do todo. E pronto, 1, que é o total, menos 1/8, nos dá o resultado final, 7/8. Essa é a probabilidade de o casal ter pelo menos uma menina. Perceberam a elegância? O método do complementar evitou uma confusão de cálculos e nos levou direto para a resposta certa, alternativa D. É uma tática fundamental para dominar a FGV. Excelente, pessoal! Agora que a gente já aplicou a teoria, vamos para o nosso resumo de ouro. Vai ser uma revisão em alta velocidade, usando os conceitos dos flash memos do material, para ter certeza que ficou tudo na ponta da língua. Preparados para a velocidade? Vamos lá, jogo rápido. Senha de banco, a ordem importa? Sim, então é arranjo. E salada de frutas, a ordem importa? Não, é combinação, claro. Anagramas da palavra ovo. Cuidado com a letra repetida, é permutação com repetição. 3 fatorial dividido por 2 fatorial. Resultado? 3. Em probabilidade, a palavrinha ou significa qual operação? Soma. E a palavra é multiplicação. Para fechar, se a chance de chover é 20%, qual a chance de não chover? 80%. O evento complementar. Perfeito. Ótimo trabalho, pessoal! Agora, para a gente encerrar, vamos para uma reflexão final, conectando todo esse raciocínio lógico com a missão maior do serviço público, uma marca registrada do material do professor Lessa. O professor Lessa nos deixa esta passagem para reflexão. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas. E ele finaliza com a seguinte mensagem: a vida é cheia de possibilidades, quase como na análise combinatória, mas nem tudo é por acaso. Como aprendemos na probabilidade, existe um propósito. No serviço público, existirão inúmeras escolhas todos os dias. Que a sua análise, o seu raciocínio, sempre calcule a chance de fazer o bem e que as suas escolhas resultem sempre no melhor cenário possível para toda a população. Com essa mensagem, a gente encerra a análise do Caderno 9. Agradecemos ao professor Dr. Marcelo Lessa por esse material de excelência. Continuem firmes nos estudos e a gente se vê na próxima.